Fala galera, beleza? Tudo bem com vocês? Tudo certinho? Dando continuidade ao nosso conteúdo aqui, agora a gente vai começar a trabalhar um pouquinho sobre a hidrosfera, tá? Essa camada de água que, tem no planeta e que vai aí fazer com que a vida humana seja possível, né? Então, falando um pouquinho da hidrosfera, a gente começa a falar de água, né? A água, então, que é essa substância abundante no nosso planeta, tá? Ela representa quase 3/4 da superfície total, tá, do planeta Terra, mas a gente tem que entender o seguinte, que mais de 97% da água do planeta, ela é água salgada, tá? Deixando apenas cerca de 2,5% sendo água doce, água potável, beleza, gente? Então, grande parte, né, o planeta mesmo ele sendo abundante em água, a grande parte da água do planeta ela é água salgada, tá? Então a gente tem que entender que mesmo com toda essa abundância de água, a escassez de água potável, né, água que pode ser utilizada para o ser humano para consumo e tudo mais, ela né, a porcentagem é muito pequena, beleza? Então, a água no nosso planeta, ela foi formada a partir do resfriamento e aquecimento da Terra, tá? Quando a gente tem aí, né, o experimento de hidrogênio e oxigênio, tá? A própria condensação desse vapor em forma de chuva acontecendo, tá? E a formação dos oceanos primitivos mais na superfície, tá? Então a gente tem que entender que a partir desses processos a gente tem a formação da água no nosso planeta, beleza? Sempre indo, né, começando com a parte mais interna da Terra até chegando na parte externa, beleza, gente? Mas onde é que a gente pode encontrar água então, né? Então a gente tem água, grande parte da água no planeta, nos oceanos e nas calotas polares, então a gente tem água na atmosfera, né, na forma de nuvens, a gente tem água nos continentes, né, onde a gente encontra, né, a chamada água continental, que a gente pode aí encontrar em forma de rios, lagos, aquíferos, tá? E também a gente tem água contida em todos os seres vivos, né, sendo vegetais, animais, mamíferos, tudo mais. Todos os animais da Terra possuem água na sua composição e até a gente mesmo, tá? Então, a gente tem que entender que os recursos hídricos, tá? Eles são muito importantes, tá? E a gente pode considerar eles através de três aspectos distintos, tá? Sempre em relação à sua função, em relação à sua utilidade, tá? Então, o recurso hídrico ele pode ser chamado, né, de um elemento que compõe a estrutura física da natureza, tá? O recurso hídrico também pode ser um ambiente para a vida, ele, né, o ambiente aquático, a gente tem aí peixes e vários outros animais vivendo nos recursos hídricos, né, nesse ambiente aquático, e ele também, né, os recursos hídricos também são um fator indispensável para a manutenção da vida terrestre. Então, mesmo não servindo como ambiente aquático, no caso para nós seres humanos, os recursos hídricos, a água em si, é um fator indispensável para a manutenção da vida. Beleza, gente? Então, né, como eu já disse, os animais eles têm, né, na sua composição, né, inserida na sua composição a água. O ser humano tem mais de 70% do organismo composto por água, tá? Então aqui tem alguns órgãos, se vocês derem uma olhada, né, grande parte dos órgãos eles são compostos por água, tá? Então, para vocês perceberem como a água e a própria hidratação dos seres vivos, né, da gente mesmo, é bem importante para nossa manutenção de vida, beleza? Aqui, como eu já tinha dado um spoilerzinho para vocês, né, em relação à disponibilidade de água no mundo. Então, como eu já disse, 97,5% da água do mundo ela é água salgada, deixando apenas 2,5% de água doce, tá? Pegando esses 2,5% de água doce, a gente tem grande parte dessa água, né, quase 70%, nas geleiras, tá? Então, se vocês derem uma olhada aqui nesse outro gráfico, né, nesse recorte, a gente tem apenas 0,3% da água doce no mundo, tá? Sendo composta aí pelos rios e pelos lagos, beleza?
sendo 30, quase 31%, né, da água doce mundial estando no subsolo, e aí, como eu já disse, quase 70% nas geleiras, beleza? Aqui é outra coisa que é muito importante a gente lembrar, e sem esse ciclo a gente não teria vida, tá? Que é o ciclo da água, tá? O ciclo da água, a gente, nada mais é do que a movimentação que acontece através da, né, pela água. A água faz essa movimentação, e essa movimentação ela vai ser muito importante para a manutenção da vida, vai fazer com que a gente tenha aí a própria umidade na Terra, tá? Então ela funciona mais ou menos da seguinte forma, tá? Todos os recursos d'água que estão, né, superficiais no planeta Terra, eles, a partir da ação do Sol, principalmente, tá? Eles vão aí entrar num processo de evaporação, tá? Quando eles entram nesse processo de evaporação, toda essa umidade dos recursos hídricos, ela vai, né, ser levada para a atmosfera em forma de nuvens, tá? Então, as nuvens, elas vão sendo carregadas ao longo, né, do ciclo hidrológico, e a partir do momento que essas nuvens já estão carregadas o suficiente, elas entram em choque umas com as outras, a gente tem aí a precipitação. Precipitação que pode acontecer através de chuvas, através de neve, através, né, do próprio granizo. Então a gente tem essa precipitação acontecendo e abastecendo os mananciais na superfície terrestre novamente. Então a gente tem aí a água evaporando, ficando em forma de nuvens e caindo em forma de precipitação, precipitação que vai abastecer lagos, rios, aquíferos, tá? E aí a gente tem duas finalidades para a água. Ou essa água que precipitou, ela vai escorrer, acontecer o escoamento superficial, que a gente chama que é o escoamento da água na superfície terrestre, ou ela vai infiltrar. Quando ela escorre, geralmente ela vai abastecer rios e lagos, quando ela infiltra, ela abastece os aquíferos, beleza, gente? Os oceanos, então, eles ocupam cerca de 70,7% da superfície terrestre, tá? Tem uma extensão territorial de aproximadamente 510 milhões de quilômetros quadrados, tá? E é muito importante, né, para essa manutenção da vida, é muito importante, inclusive, para o ciclo hidrológico, tá? Então, os oceanos, gente, tá? Eles são muito importantes para essa manutenção da vida, tá? Em relação aos aspectos naturais, então, eles podem servir para a extração de minerais, eles influenciam diretamente no clima com a maritimidade, tá? Fazendo um contraponto com a continentalidade, tá? E abriga cerca de 80% da superfície, das espécies da Terra. Então percebam o quão grande é a biodiversidade dos oceanos, o quão importante a própria utilização desses oceanos, tá? E a própria utilização dos oceanos mesmo para a manutenção da vida dos seres humanos, tá? Aqui a gente tem mais diretamente a pesca, a regulação de temperatura, deslocamento de navios, né, a própria movimentação das pessoas, dentre outras funções, tá? Então, aqui eu quero mostrar para vocês que os oceanos são de extrema importância para a vida, para a manutenção da vida dos seres humanos em diferentes aspectos, seja na obtenção de alimentos, seja na extração de minerais, seja para a própria regulação da temperatura, tá? Para influenciando no clima. Aqui a gente tem, além dos oceanos, a gente tem os mares, tá? Então a gente tem 3 tipos de mares. A gente tem mares abertos, que são mares que são ligados diretamente com os oceanos, tá? Temos mares mediterrâneos, interiores ou continentais, que já são mares onde a gente tem uma passagem restrita, tá? Do oceano aberto para com aquele local que tem água salgada, tá? Lembrando que o mar tem que ter água salgada, né? E a gente tem mar fechado ou mar isolado, que aí esses tipos de mares não tem nenhuma ligação com os oceanos, tá? Aqui a gente tem os exemplos, né? Temos um exemplo de mar aberto, primeiro, depois o mar Mediterrâneo, né? Que ele é interior, ele tem ligações estreitas com o oceano. Se vocês perceberem ali mais na parte esquerda do mapa, a gente tem a ligação. E temos aí o Mar Negro ou o Mar Cáspio, que são já considerados mares fechados, tá? Ou seja, não tem nenhuma ligação com os oceanos, tá?
Um outro aspecto que a gente tem que lembrar, que né, faz parte do mar, são as ondas, tá? Que são provocadas, são formadas principalmente pela ação do vento, tá, gente? Eu não vou entrar muito nessa questão das ondas, tá? Mas a gente tem que entender que as ondas elas são de extrema importância para a movimentação dos oceanos e para a própria manutenção da vida desses, né? Dos organismos que ali vivem. E essas ondas elas são provocadas, né? As ondas que a gente vê todo dia aí nos mares e tudo mais, elas são causadas principalmente pela ação do vento. Mas a gente tem que entender que quando acontecem aquelas ondas gigantes, né, os tais tsunamis, a gente não tem a formação desses tsunamis acontecendo pela ação do vento, e sim pela movimentação das placas tectônicas, beleza? As correntes marítimas também, né, de extrema importância para a manutenção da vida, elas vão acontecer, né, pela diferença de temperatura, pela diferença de salinidade, tá? Então a gente tem as correntes marítimas acontecendo pelos ventos também, e elas vão se dividir aí principalmente em correntes quentes e correntes frias, tá? Então dependendo do tipo de corrente que a gente tem, a gente vai ter aí um diferente tipo de vida, um diferente tipo de ser vivo habitando aquele local, tá? Aqui a gente tem as correntes marítimas do nosso planeta, tá? Qual é a movimentação que acontece? E essas correntes marítimas elas são muito importantes, inclusive, para a manutenção da vida do ser humano, uma vez que elas podem trazer alimento, né, através da levada de cardumes de peixe, por exemplo, que vão, né, acompanhar as correntes marítimas, e a gente tem aí, inclusive, as correntes marítimas trazendo talvez um, uma influência que aqueça o ambiente ou esfrie, dependendo da origem dessa corrente, tá? Se a corrente ela é originária do polo, obviamente, ela vai ser uma corrente fria. Se a corrente marítima ela é originária das áreas equatoriais, ela vai ser uma corrente marítima quente, beleza? Aqui a gente já passa para a parte de águas continentais, e o primeiro ponto que a gente tem que tratar é o aquífero, tá? Os aquíferos que são essas formações subterrâneas, tá? Que servem, né, como um reservatório de água, tá? Então eles são abastecidos geralmente pela água da chuva, que se infiltra no solo e chega até o aquífero, tá certo, gente? Então a gente tem aqui essa formação dos aquíferos, e a formação desses aquíferos são de extrema importância para o ser humano, uma vez que eles abastecem poços, nascentes, tá? E, consequentemente, vão dar lugar aí, vão, de certa forma, juntamente com a água da chuva, abastecer os rios, os lagos e tudo mais, beleza? A gente tem alguns tipos de aquíferos, eles não são todos iguais, então a gente tem aí aquíferos porosos, tá? Que a água vai circular através desses poros. Esse tipo de aquífero, tá? Ele vai fazer com que a água ela circule por todo o aquífero, tá? Pelos poros, desculpa. A gente tem os aquíferos fraturados ou fissurados, tá? Onde a água ela vai circular e ela vai passar através de fissuras, de rachaduras, tá? A gente tem também os aquíferos cársticos, tá? Que aí a água já vai circular em condutas, tá? Ou seja, então a gente tem a diferença desses aquíferos, né? A gente, para simplificar, nada mais é do que a vazão de água que eles vão ter, tá? Então a gente vai ter os aquíferos cársticos com uma vazão muito maior do que os aquíferos fraturados, e que tem vazão maior do que os aquíferos porosos, tá? Percebam, nos aquíferos porosos, a gente tem um reservatório de água, e a água ela vai saindo do aquífero para abastecer rios, lagos e tudo mais, através apenas de poros. Então, o que é uma coisa muito pequena, né? Os fraturados através de fraturas, e os cársticos através de condutas, de dutos que foram aí originários de processos naturais, tá? Pois bem, então aqui a gente tem alguns aquíferos, né? O principal aquífero do Brasil é o aquífero Guarani, tá? É uma grande reserva de água
doce, tá? E ele abastece muito ali aqui a nossa região sul, a região sudeste também, parte da região centro-oeste, beleza? Então é um aquífero muito importante para a vida dessas pessoas, para a vida desses brasileiros, tá? Porque grande parte da população consegue pegar água realmente, né, que proveniente do aquífero Guarani, beleza? Os rios brasileiros, o rio como um todo, né, ele vai se abastecer desses lençóis freáticos ou aquíferos, tá? E o rio nada mais é do que um curso d'água aflorado na superfície, tá? A maioria dos rios do planeta, eles são abastecidos pela água da chuva, então eles se tornam rios pluviais, tá? A gente já vai ver os tipos de rios mais para frente, beleza? Então aqui, os rios eles podem ter características diferentes, tá? Isso em relação ao tipo de foz, tá? É uma das características que a gente tem. A foz nada mais é do que o local de deságua do rio. Temos três tipos de foz: foz em delta, foz em estuário e foz mista. A foz em delta, gente, tá? Ela corresponde a um local de deságua do rio, um local único, tá? Como, por exemplo, a foz do rio Paraíba, tá? Se vocês perceberem ali, é apenas um local de deságua do rio no mar. A gente tem a foz em delta, que aí a gente tem vários pontos de deságua desse rio no mar ou em outro local, tá? Ali como exemplo no Ganges. E a gente tem a foz mista, tá? Que aí é uma mistura da foz em delta e da foz em estuário, ou seja, a gente tem uma parte de desaguamento do rio maior, que seria, né, a foz em estuário, e outras ramificações menores, que seria a foz em delta, e aí a gente tem o exemplo do rio Amazonas, beleza? Temos as características dos rios, temos os tipos de drenagem, exorreica, endorreica e arreica. Isso quer dizer aonde o rio vai desaguar, tá? Onde ele vai ser drenado. Exorreica no mar, fora do continente, por isso exo, tá? Endorreica dentro do continente, por isso endo, e arreica é porque ele não tem a direção definida, tá? Temos também em relação ao regime, ao tipo de abastecimento, então temos ali o rio pluvial, tá? Que ele é abastecido pela água das chuvas, o rio Nival, quando ele é abastecido pelo derretimento das geleiras, e o pluvional, tá? Que aí, quando ele é abastecido tanto pelo derretimento de geleiras, como também pela água das chuvas, beleza? Outras características em relação ao relevo do rio, a gente tem rios de planalto e rios de planície. Qual é a diferença? Rios de planalto são rios que, né, têm o seu, ele é composto, né, por um relevo de planalto. Consequentemente, ele tem descidas muito mais íngremes, tá? Esse tipo de rio, ele vai ser muito importante, inclusive, para geração de energia, porque a gente tem mais queda d'água, consequentemente, mais força d'água para gerar energia. Os rios de planície, eles já não servem tanto para gerar energia, mas se a gente for pensar, é muito mais fácil é, se locomover num rio de planície do que num de planalto, né? O de planície ele é mais reto, né? Então nem todo mundo gosta de fazer rafting. Então quando tu vai se locomover através de um rio, é muito mais propício que tu se locomova num rio de planície do que num rio de planalto. Beleza, gente? Uma última condição aí do rio, né, característica, a gente tem rios perenes e rios intermitentes. Diferença: rios perenes eles não secam em nenhum momento, e rios perenes eles vão secar durante um determinado período. Esses rios intermitentes eles vão aí geralmente ser localizados em áreas de clima árido e semiárido, beleza? Para vocês terem ideia, na região nordeste do país, o único rio perene da região nordeste, a gente tem aí o Rio São Francisco. Todos os outros são intermitentes. Por quê? Porque lá a gente tem um clima semiárido, ou seja, chove muito pouco, consequentemente abastece pouco os rios. Beleza? Falando um pouquinho de hidrografia do Brasil, já entrei nessa questão, né? O Brasil ele é um país muito rico hidrograficamente, ele é composto por várias bacias hidrográficas. Se vocês derem uma olhada aqui, a gente tem a bacia amazônica, que, né, abastece boa parte, né, do norte e nordeste do país. A gente tem ali a bacia do Paraná, que é bem importante para a região sudeste e sul, bacia do Uruguai, principalmente para a região sul,
tá? E a bacia do Rio São Francisco, que aí ela é muito de extrema importância para o abastecimento da região Nordeste, tá? Temos aqui alguns rios, né, que são muito importantes para o abastecimento de água do Brasil. O Rio Amazonas, ele é um dos principais rios do mundo, tá? Então a gente tem aí ele, né, sendo localizado no Brasil e ele com uma grande vazão de água, certo? Se vocês derem uma olhada ali, né, uma vazão da ordem de 109 mil metros cúbicos por segundo ou, né, 290 mil metros cúbicos por segundo na estação de chuvas, o que é uma coisa impressionante, é uma coisa gigantesca, beleza? Aqui a gente tem, né, o Rio Amazonas e seus afluentes, para vocês terem ideia. Tá? O Rio São Francisco, que é de extrema importância, ele que vai levar água, principalmente para a região nordeste do país, aquela localidade que é assolada pela seca. Tá? E aqui a gente tem o Rio São Francisco, né? Se vocês têm, para vocês terem ideia, ele nasce, né? Lá em Minas Gerais, ele vai ter o seu deságue lá na região Nordeste, beleza? Então aqui, inclusive, a gente tem no Rio São Francisco, né, o chamado Velho Chico, uma obra que vem sendo aí, nos últimos tempos, ela foi aí inaugurada, tá? Que é a transposição do Rio São Francisco. Transposição do Rio São Francisco, que já vem acontecendo há alguns anos, tá? Alguns bons anos, porque é uma obra de grande importância e é uma obra gigantesca, né? Então, a transposição do Rio São Francisco não começou há 2, 3 anos atrás, ela já vem acontecendo aí há mais de 10 anos, tá? Porque é uma obra realmente faraônica, tá? É uma obra muito grande, uma obra muito importante, que, se a gente for pensar, é um absurdo que ela tenha sido pensada apenas há 14, 15, sei lá, 20 anos atrás, talvez, quando o projeto entrou em discussão. Então, se a gente começar a pensar, isso é, é um absurdo porque, né, a população do Nordeste, principalmente do sertão do Nordeste, sofre com a seca desde que começou a ocupar a região. Beleza? Bom, aqui a gente tem também uma outra bacia hidrográfica, a bacia hidrográfica do Rio da Prata, tá? Que vai acontecer no encontro dos rios Paraná, Uruguai e Paraguai, tá? Então, a bacia hidrográfica do Rio da Prata, ela é muito importante para o abastecimento também da região sul e sudeste, tá? E ela vai aí dar lugar, né? Ela está inserida, né? Estão inseridas nessa bacia hidrográfica vários rios importantes aí do Brasil, beleza? Por último, eu só queria lembrar vocês que, apesar de toda essa exuberância, toda essa, né, dinâmica hidrográfica do Brasil e do mundo, o ser humano, né, e ele tendo, né, consciência, a gente tendo essa consciência que a água é tão importante para a gente, mas mesmo assim a gente tem muita poluição nos recursos hídricos no Brasil e no mundo também. Tá? Então a gente tem ali poluição de rios com esgotos industriais, lixo sólido, esgoto doméstico, tá? A gente tem ali a poluição dos mares e oceanos também de diversas formas, com esgoto, com lixo, com vazamento de navios petroleiros, oleodutos, tá? Esgoto doméstico também sendo jogado diretamente no mar. É um ponto que é bem relevante para a nossa região aqui, principalmente para a cidade vizinha, a nossa cidade de Florianópolis, onde grande parte do esgotamento sanitário das pessoas vai parar no mar ainda, o que é um absurdo. Beleza, gente? A nossa aula vai ficando por aqui. Espero que vocês tenham compreendido um pouco, né, um pouco mais sobre essa questão hidrográfica. E é isso, beleza? Vamos nos falando e valeu. Tchau, tchau, gente. Um abraço.